Fala, meus amores do Coque de Batatais do terceiro ano. Eu tô aqui passando para tentar te ajudar em relação à matéria, para que a gente não fique atrasado em relação ao seu Enem. Peço desculpas pela minha ausência hoje, mas infelizmente estou com uma conjuntivite aqui, ó, meu olho tá fechando um pouquinho, e aí por uma questão de segurança de vocês mesmo, eu e o Evaldo a gente achou melhor não ir, tá? Mas para que você não fique defasado aí e que a gente não tenha que fazer um milagre semana que vem para acabar essa matéria, eu tô aqui para gravar esse módulo 52, que é o último módulo de eletrólise, para que depois a gente consiga fazer nas duas últimas aulas o assunto que está faltando, tá? Para que a gente não fique, então, defasado aí no seu Enem, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre estequiometria da pilha e eletrólise. Vamos lá? Lindos, primeiro ponto aqui importante para a gente. Estequiometria da eletrólise. Olha essa lei de Faraday. Ele falava para a gente o seguinte: o número de mols de produto formado em uma dada eletrólise é estequiometricamente equivalente ao número de mols de elétrons fornecidos. O que ele está querendo dizer, Henrique? Que numa reação química ali, dessas de redução ou oxidação, nós conseguimos uma estequiometria entre o número de mols de elétrons e o número de mols do produto formado. Como assim? Vamos lá. Lindos, vou mostrar dois exemplos para vocês. Ó. Primeiro exemplo, tá aqui. Nesse primeiro exemplo, eu consigo fazer, se você observar, uma estequiometria entre o número de mols de elétrons e o número de mols de prata formado. Eu posso falar que a proporção é 1 para 1. Para cada 1 mol de prata formada, eu preciso de 1 mol de elétrons. Tudo bem? Olha esse outro caso, ó. Vai, qual seria a proporção? Boa papininha, olha lá. Lindos. Para cada mol aqui de ferro formado, eu preciso de 3 mols de elétrons. Tudo bem? Então, a gente pode trabalhar com essa estequiometria entre elétrons e o nosso elemento que foi reduzido. Tudo bem? Outra coisinha aqui importante para a gente é em relação à carguinha do elétron. Cuidado, ó. Um elétron, pela física, eles falam que vale para a gente 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, 1 mol de elétrons, que vale 6 vezes 10 a 23, quantos coulombs? Lindos, isso dá aproximadamente 96.500 coulombs. Isso é o nosso Faraday. A constante de Faraday vale 96.500 coulombs ou um F, um Faraday, tá? Então, cuidado com isso. E isso é importante porque, a partir desse valorzinho, a gente consegue, pelo kit, olha lá, eu sei a carguinha, que é em coulombs, esse I, ele representa a nossa corrente, cuidado, em amperes, vezes o tempo em segundos. Então, olha que legal isso. Eu descobri, então, por exemplo, qual é a estequiometria da reação da quantidade de elétrons que é necessária. Aí, com base nisso, eu sei, então, por exemplo, por quanto tempo eu tenho que deixar aquela corrente passando para que aconteça a reação. Vamos fazer um exemplo? Observa comigo, ó. Deseja-se produzir 270 gramas de alumínio a partir dessa eletrólise ígnea da bauxita. Qual é o tempo gasto, levando em consideração que a corrente elétrica percorreu a cuba eletrolítica foi de 30 amperes? Deu alguns dados. Então vamos lá, gente. Ó, ele quer saber o tempo, certo? Mas ele me deu a massa e a corrente. Então vamos lá, pelo kit, o tempo eu quero saber. A corrente ele me deu. Eu não sei o que. Estou me atrapalhando nisso. Mas ele me deu a massa que ele quer produzir. Então, olha o que a gente pode fazer. Vamos lá. Tenho aqui a seguinte reaçãozinha. E a partir dessa reação, eu posso falar o seguinte, ó. 3 mols de elétrons tá para 1 mol de alumínio formado. Perfeito. O que significa 3 mols de elétrons? 3 vezes a constante de Faraday. E o que é 1 mol de alumínio? 27 gramas. Tá aqui. Mas eu quero produzir 270. Então, qual vai ser a carguinha? X. Lindo, a gente consegue, então, a partir dessa estequiometria, calcular a carguinha lá. E agora eu venho aqui no kit. Sei a carguinha, sei a corrente, acho o tempo. Achei esse tempo em segundos, depois eu converti ali para horas, tá? Ó, cuidado, a gente vai fazer depois outros dois desse. Eu só quero que você se atente numa coisinha.
ele pode mudar esse exercício, não se prenda nesse tipo, nesse modelo. Olha o tempo, olha a mudança que ele pode fazer nisso. Vamos supor que nós não sabemos esse valor. Bom, então a gente também não sabe esse daqui, certo? E a pergunta dele é exatamente essa: qual é a massa? Lindos. Nesse tipo de exercício, ele vai te dar daí o tempo e vai te dar a corrente. E aí a gente vai calcular esse Q. Substitui o Q aqui, a proporção já estava, a gente consegue daí achar essa massa. Então, cuidado, ele pode, em alguns exercícios, te dar a massa para você achar o Q, e no Q você joga no kit e acha ou a corrente ou o tempo. Ou ele pode te dar a corrente e o tempo, você acha o Q, joga aqui o Qzinho na estequiometria e acha a massa. Então, não se prenda nesse modelo, tá? Existem outras formas de exercício, tudo bem? Mas, ó, antes da gente fazer mais 2 exercícios, eu quero falar com você sobre um assunto que vem caindo bastante, que é a estequiometria, junto com aquela partezinha de eletrólise em série, que quando você tem 3, 2, 4, dependente quantas cubas eletrolíticas, só que ligadas em série, a quantidade de elétrons que passa por elas é a mesma. Consequentemente, lindos, a carga elétrica em cada uma também é a mesma. Por exemplo, eu tenho aqui em série a seguinte situação. Eu tenho ali para gente uma soluçãozinha na cuba 1 de sulfato de zinco 2, ali no, perdão, só sulfato de zinco, na cuba 2 o cloreto de ferro 3 e na cuba 3 o nitrato de prata. E eu quero saber, lindos, supondo que foi passado nessas cubas uma constante ali de 6 Faraday, eu quero saber o número de mols do metal que vai se depositar em cada uma dessas cubas, beleza? Então vamos lá, ó. Primeiro de tudo, eu vou fazer a reaçãozinha de todas, ó. Cuba 1, 2 elétrons para 1 mol de zinco. Cuba 2, 3 mols de elétrons para 3 mols de ferro. Cuba 3, 1 mol de elétron para 1 mol de prata. Tá, eu posso falar 2 elétrons sendo 2 mols de elétrons, a proporção, para 1 mol de zinco. O que é 2 mols de elétrons? Seria 2 vezes 96.500, ou 2 faradays. Porque ele me deu aqui em Faraday, ele não me deu em Coulomb, tá? Então, 2 faradays eu tenho 1 mol de zinco, beleza. Com 6 faradays eu tenho quanto? 3 mols de zinco. Agora para essa, vai. Proporção 3 para 1. Então, 3F está para 1 mol, certo? 6F está para Y, olha lá, 2 mols. Então vai, faz você essa aí, dá um pause e faz você essa aí, vamos ver quantos mols de elétrons você vai achar. Deu pause? Beleza, vamos lá. 1 mol tá para 1 mol, então 1 mol tá para 1 F, 1 Faraday tá para 1 mol. 6F tá para X, isso aqui vai dar, tô atrapalhando aqui, desculpa, 6 mols aqui no caso, tudo bem? Então cuidado que a única coisinha diferente aqui para a gente é lembrar que se tá em série, a constante que a gente tem aqui é a mesma para todos, já que está em série, tá? Fechou? Fica tranquilo quanto a isso. Vamos fazer 2 exercícios para a gente finalizar? Olha esse um aqui, ó. Em um experimento, o estudante realizou, nas condições ambientes de temperatura e pressão, na CATP, a eletrólise de uma solução aquosa de ácido sulfúrico, utilizando uma fonte de corrente elétrica contínua de 0,2 A durante 965 segundos. Sabendo que a constante de Faraday é de 96.500 Coulomb e que o volume molar é de 25.000 ml, ou seja, 25 litros por mol, qual o volume de H2 desprendido durante essa eletrólise? Beleza. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, o que eu estava conversando com vocês aqui é o seguinte. Neste exemplo, eu já sei o tempo e já sei a corrente. Então, eu consigo achar a carguinha. Olha lá, eu vou jogar no kit. Beleza? Jogando no kit, lindos, ó, eu sei já a corrente, sei a carguinha, sei, perdão, o tempo, cheguei ali na minha carguinha. Agora eu monto a reação, tá aqui a reaçãozinha, monto a proporção, 2 mols de elétrons tá para 1 mol de hidrogênio, fechou? Substituir aonde estava 2 mols de elétrons, substituir pela carguinha, olha lá, 2 vezes a carguinha. E onde estava 1 mol de hidrogênio, 1 mol vale 25.000 ml, tá ali. Substituir. Isso aqui foi dado para a gente. A nova carguinha que a gente achou está para um novo volume. Olha lá, 25 ml. Opa, acho que foi errado aqui, meus amores, perdão. Você pode considerar a letra D.
Tudo bem? Deixa eu verificar essa continha só um minutinho. Galerinha, 25 mesmo deu um errinho ali no PowerPoint, tá bom? Ó, então, olha esse tipo de exercício, meus amores. Se você observar, ele foi o oposto daquele primeiro que a gente fez, né? Naquele primeiro, eu já tinha, vamos supor, nesse exercício, eu já tinha te dado esse valor e não sabia esse. Tudo bem? Aí a gente achou esse valor, jogou para cá daí. Aí agora a gente sabia porque descobriu pela estequiometria. Aí, por exemplo, a gente já sabia a corrente e achou o tempo. Tá vendo? Então, são algumas formas de exercício. Cuidado que, se você observar, não tem nada de muito tabelado aqui, né? O esquema é, se ele já me deu corrente e tempo, eu já acho a carga e depois eu vou para a estequiometria. Agora, se ele está me pedindo corrente ou tempo, eu primeiro faço estequiometria para depois ir, ali no caso, para o kit, tá bom? Olha mais um, ó. Em uma célula eletrolítica contendo uma solução aquosa de um sal de rutênio, flui uma corrente de 0,44 amperes durante 25 minutos. Para de ler, meus amores. Ó, ele já me deu a corrente e o tempo. Opa, eu tenho que, então, nesse caso, primeiro fazer o kit. Não vou fazer o kit depois. Eu tenho que fazer agora, porque eu já sei a corrente e já sei, no caso, o tempo. Fechou? Aí ele fala que nisso daqui, nesse tempo aí, com essa corrente, ou seja, nessas condições, teve um depósito de 0,345 gramas de rutênio sobre o cátodo dessa célula. E ele quer que a gente ache qual é a carguinha dele. Então vamos lá, lindos, olha lá. Primeiro de tudo, vou determinar a carga aqui pelo kit. Então, kit, eu sei a corrente de 44 amperes, né, 0,44, e cuidado, o tempo tem que estar em segundos. Fechou. Achei aqui no caso, lindos, o quê? Vamos montar a estequiometria. Eu não sei a carguinha dele. Então, eu coloquei assim, ó, RUX+, vai ganhar X elétrons para formar esse RU. Então, eu vou fazer a seguinte proporção, ó. X mol de elétrons está para 1 mol do rutênio. O que é X mol de elétrons? É X vezes 96.500. Isso está para a massa de 101 gramas. Beleza? A nova carguinha que a gente achou aqui, ó, produziu uma massa de 0,345. Ou seja, lindos, agora só falta a gente achar esse x. Olha lá, o x dá 2, carguinha B, 2+. Lindos, então antes da gente encerrar, cuidado com 4 coisinhas, né? Eu acho que a gente pode pensar aqui, 3 coisinhas, perdão. Primeiro, se ele já te der o I e o T, você primeiro faz o kit e depois você procura alguma coisa na estequiometria da eletrólise que ele está te pedindo. É esse exemplo, tá? É o exemplo anterior. E dentro desse existem variações. Ele pode pedir o X, que foi esse exemplo. Ele pode pedir essa massa, foi esse exemplo. Ele poderia pedir essa massa, foi um outro exemplo, tá? Agora, Henrique, ele já te deu todas as informações da estequiometria, menos o Q. Aí você acha o Q e depois joga no kit. Seria o segundo caso para a gente aqui. E um terceiro caso que você tem que tomar cuidado é aquela estequiometria em série, né? Aquela eletrólise em série, para que você não se perca. Tudo bem, lindos? Ó, com base nisso, você já está apto a resolver todos os exercícios. Qualquer coisa, na terça, a gente pode fazer alguns para relembrar e tocar a matéria para que você consiga ir super bem no seu Enem. Tá bom, lindos? Um grande beijo. De novo, peço perdão aí pelo meu olhinho. Tá meio zoado, mas é mais, sendo sincero, por uma precaução, é mais um cuidado com vocês, para que você não pegue nessa época final aí de provas uma conjuntivite te atrapalhe, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.